separação de mistura, parte 3. Nossos conteúdos programáticos da unidade, nós estamos vendo aqui, todos esses conteúdos já foram vistos por nós. E hoje vamos concluir métodos de separação de misturas. Quais são os objetivos de aprendizagem? Nós vamos conhecer os diferentes métodos de separação de misturas. Vamos associar os processos de separação de misturas ao nosso cotidiano e vamos avaliar os diferentes processos de separação de misturas. Vamos ver separação dos componentes de misturas homogêneas e heterogêneas. Nós já vimos o sólido, já vimos sólido mais líquido e hoje nós vamos ver líquido mais líquido, gás mais sólido e gás mais gás. Na separação do componente de misturas homogêneas e heterogêneas do tipo líquido mais líquido, nós temos a decantação e a destilação fracionada. Na decantação, esse método é utilizado para separar substâncias por diferença de densidade. É utilizado para separar uma mistura heterogênea composta por líquido mais líquido. Por exemplo, nós temos a água mais o óleo. Aqui nós temos a imagem, desse processo de separação de mistura por decantação. Nesse caso, como é que acontece? Utiliza-se um funil de decantação, essa aparelhagem aqui, que é o funil de decantação. Após a decantação, a gente tem aqui a água mais o óleo. O que é que vai acontecer? A água vai ficar na parte inferior e o óleo vai ficar na parte superior. Após um determinado tempo, vai se abrir cuidadosamente essa torneirinha aqui, bem devagarinho. E aí, a água vai descer. E aí, a gente vai conseguir separar a água do óleo. Ok, pessoal? O nosso outro processo de método de separação de mistura é a destilação fracionada. Ele é utilizado para separar misturas homogêneas de líquido mais líquido. Esse método ele vai utilizar a diferença do ponto de ebulição, certo? Como exemplo, nós temos a separação dos derivados do petróleo. Aqui a gente tem a imagenzinha, certo? Então, o que é que traz diferente nesse processo, Durante o aquecimento, o líquido de menor temperatura de ebulição evapora primeiro. Durante um processo, uma coluna de fracionamento é acoplada ao aparelho de destilação. A gente está vendo assim, essa coluna de fracionamento. Ela vai ser acoplada a esse balão, certo? Então, esse método ele é utilizado pelas indústrias petroquímicas e também na obtenção de bebidas alcoólicas. A gente traz aqui, que a gente consegue observar essa diferença. E ele utiliza esse ponto de ebulição, a diferença. A gente vai ter líquidos com diferença nesse ponto, ok? Temos mais outro processo de separação dos componentes de misturas homogêneas e heterogêneas do tipo gás e sólido. Nesse tipo, nós temos a decantação e a filtração. Na decantação, esse método é utilizado para separar partículas sólidas de um meio gasoso. Por exemplo, a gente tem o ar mais a poeira. Esse processo, a mistura passa através de obstáculos, Ele vai passar no formato de zigue-zague, reduzindo a velocidade das partículas sólidas, as quais são depositadas. A gente vê aqui a imagem, a gente tem aqui no início o gás misturado com a poeira. Então, a gente vai vendo que ele vai passando. E aí, as partículas sólidas, no caso, a poeira, ela vai ficando retida aqui, no fundo do zigue-zague. E aí, no final do todo o processo, a gente tem o gás limpo.
Esse equipamento, o nome desse equipamento aqui, ele é chamado de câmara de poeira. E o objetivo dele é realmente separar o ar da poeira, ok? Temos mais um processo de filtração, né? E esse método, ele é utilizado para separar substâncias em função do seu tamanho de suas partículas. Nesse caso, nós temos o ar mais a poeira também. Ele também separa misturas heterogêneas, do tipo gás mais sólido. A gente tem aqui o exemplo, né? O nosso aspirador de pó. O que é que ele vai acontecer? O filtro vai reter a partícula sólida e vai permitir somente a passagem do gás. Ok? A gente traz aqui, ó, uma imagem de como é o funcionamento de um aspirador de pó para se termos uma ideia, certo? E se a gente fizer aquela pergunta, e qual a diferença do método de decantação para o de filtração? Na decantação, a gente vai utilizar a câmara de poeira. E na filtração, nós vamos utilizar um aspirador de pó. Então, a diferença está no equipamento utilizado. Na decantação, utiliza-se a câmara de poeira, enquanto na filtração, utiliza-se um filtro. Mas ambos possuem a finalidade de separar misturas heterogêneas do tipo gás mais sólido. Esse método é principalmente, né, utilizado, o da filtração principalmente, ele é muito utilizado pelas indústrias, a fim de evitar o lançamento de partículas sólidas na atmosfera. E também no nosso dia a dia, quem tem aí o ar-condicionado em casa, deve ter observado que nós temos um filtrozinho na entrada, né, do ar-condicionado, que também aqui vai ficar retido a poeira, certo? Dando continuidade ao nosso processo de separação de componentes e misturas homogêneas e heterogêneas, nós temos a separação do tipo gás-gás. Nesse tipo, nós temos a liquefação fracionada e nós temos a adsorção. A liquefação fracionada, né? Este processo é muito utilizado por indústrias especializadas na separação de componentes do ar. Por exemplo, a separação do nitrogênio do oxigênio. Esse processo utiliza equipamentos específicos por se tratar de um processo onde há necessidade do emprego de baixíssimas temperaturas ou elevadas pressões para liquefazer a mistura. Certo? A gente tem aqui um exemplozinho. Como é que acontece? A gente tem aqui a mistura, né, do ar atmosférico, onde a gente vai querer aqui liquefazer o gás. Certo? No caso, o nitrogênio e o oxigênio. Então, a gente vai ver essa diferença. Em seguida, depois de ele quer fazer, eu quero dizer que ele vai mudar, vai ter a mudança do estado gasoso dele. Né? Esse método, ele separa misturas homogêneas entre gases, que ocorre através do resfriamento do componentes das misturas gasosas até sua mudança de estado gasoso para o estado líquido, ou seja, através da aplicação de pressão elevada. Ela vai comprimir, essa pressão elevada aqui, vai comprimir as moléculas do gases presentes na mistura até o ponto em que os mesmos se liquefazem. Ou seja, eles vão passar do estado gasoso para o estado líquido. Em seguida, depois que eles estiverem no estado líquido, a gente vai utilizar a destilação, né? Para que aí a gente consiga liquefazer esses gases, certo? E aqui a gente traz um exemplozinho do nitrogênio líquido, né? Que consegue se fazer e ele é bastante utilizado, né? No nosso meio. É importante lembrar que como esse método é um método que vai utilizar baixíssimas temperaturas, né? Ou elevadas pressões, é importante que seja feito apenas por profissionais qualificados,
certo? Então, é importante chamar a atenção que na liquefação fracionada, primeiro a gente utiliza a liquefação e depois a gente utiliza a destilação fracionada para poder conseguir separar esses gases, certo? O nosso outro método que nós temos é o método da adsorção. Ele é muito utilizado para separar misturas homogêneas do tipo gás-gás. Esse método consiste na retenção superficial de gases, ou seja, a substância vai ficar retida na superfície de uma outra, porém sem fazer parte do seu volume. Um exemplo que a gente tem utilizado muito na limpeza da água. A gente vê aqui uma imagem onde a gente vai trazer a diferença de adsorção para absorção. Quando a gente diz que esses gases vão ficar retidos na partícula de outra substância, é, por exemplo, dessa forma aqui. Ele vai ficar retido, ele não vai ficar absorvido como a esponja. A esponja absorve a água, ele não vai absorver, vai ficar retido, certo? E aí, a gente tem esse método também, ele é muito utilizado, né? A gente vê aqui que um dos componentes que utiliza muito ele é o do carvão ativado, né? E a gente vê aqui o exemplo, ele sendo utilizado na limpeza da água. A gente tem aqui o carvão, né? E o carvão vai reter esses gases. Os gases contaminados, os gases que estão com poeiras, vão ficar retidos nessa parte do carvão, onde aí a água vai poder sair limpa. Esse processo também, ele é muito utilizado naquelas máscaras que são feitas de carvão ativado, na utilização contra gases venenosos, né? Elas são feitas de carvão ativado, certo, pessoal? E aí, a pergunta antes também de a gente iniciar a nossa atividade aqui é que deve se ficar. Nós vimos todos os métodos de separação de misturas, mas se fica a pergunta: qual método é que eu vou utilizar, professora? Vocês devem se lembrar do seguinte: vai depender do tipo de mistura e dos materiais ou equipamentos que você tenha à sua disposição, certo? Então, isso é muito importante. Aqui nós temos a nossa atividade 5, composta, né, por 4 questões. Então, vocês respondam para que a gente possa fazer as correções. Mas algumas informações é o seguinte, que a nossa correção da atividade 1, 2, 3 e 4, elas vão estar na plataforma Classroom e que nós vamos vocês devem estar acessando porque nós estamos fazendo essa correção toda semana, certo? E vocês podem e devem revisar o assunto abordado no livro didático, no capítulo 2 de vocês, ok? Qualquer dúvida podem entrar em contato comigo, tá bom? Beijos, se cuidem, obrigada, por hoje é só, até a próxima, tchau, tchau.